Salve, salve pessoal, eu sou o professor Vini Reis e vim aqui hoje para falar um pouquinho da prova da FUVEST do ano passado, do ano de 2020. Por que, Vini? Justamente porque analisando algumas características desta prova, nós podemos nos antecipar e acabar focando em exercícios direcionados. Pega essa visão aqui então comigo, ó, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque assim a gente começa a trocar essa ideia. Tudo jóia? Maravilha, estamos dividindo a tela, então, dividindo a rede, como diz aí o pessoal da Bandeirantes, dividindo a rede um minutinho. Tá, olha ali, galera. Primeira coisa que é importante a gente entender que a FUVEST vai priorizar bastante essa questão de utilizar textos não verbais com textos verbais. O que eu quero dizer isso, Vini? Utilização de charts, imagens, fotografias com auxílio de texto escrito. Então, nós temos aqui a linguagem não verbal e a linguagem verbal. E a partir desses dois elementos, você responde o que está sendo solicitado. Ó, aqui na questão número 1, já do ano passado, eu já vou destacar para você o caráter mais gramatical dessa questão. Olha aqui, ela cobra o quê? Justificar o emprego das sentenças exclamativas, explicitando o motivo do espanto de Kim. Ora, a utilização de sinais de exclamação é uma questão que envolve pontuação. Sacou a ideia? Olha lá, uma questão número 1. Vou para a questão número 2, hein, galera? A invenção da vírgula de Machado de Assis. Esse texto é legal pra caramba, porque é quando ele fala que os caras foram... Ele escreveu um texto e o diretor, o revisor, foi mudar uma vírgula, a reinvenção da vírgula, foi modificar o texto dele e tal. Foi uma questão bem legal. Esse texto aqui, ó, você pode já notar que tem palavras que estão em negrito, expressões que estão em negrito. Então, aqui a gente já pode entender que esta questão já vai abordar alguma questão do ponto de vista da semântica, da construção do sentido dos termos, beleza? Ó, tanto que a pergunta é aqui, ó, qual o sentido da palavra espeta destacada no texto e qual o efeito que ela produz? Olha lá, questão de construção de sentido e efeito, tá certo? Semântica, portanto. Na questão número 3, aqui nós temos uma questão envolvendo a criação de palavras, hein, galera? Olha lá, formação de palavras, tá? E também envolvendo função sintática, né, galera? Porque olha aqui, ó, você já tem aqui um texto onde ele pede que você explique a formação de um termo que aparece ali, que no caso foi o precariado, a junção de precário com o sufixo ado, que dá uma ideia de qualidade, de quem pratica algo, né? O amado, o gabaritado, né? Enfim, o associado. Então, dá essa ideia, né? E na segunda questão aqui, na segunda alternativa, na questão 3, nós temos aqui, ó, qual a função sintática da expressão com razão? Tá aqui, ó. Rui Braga o critica com razão, salientando que o precariado não é o exterior. Então, esse com razão aqui, esse terminho, a gente foi discutir qual é a função sintática, se é um complemento nominal, se é um adjunto adnominal, adjunto adverbial, entendeu? Então, essa foi a questão aí 3. Na questão 4, meu povo, aqui nós temos uma questão legal, que trabalha mais essa questão da figura de linguagem, tá certo? E neologismos, né, também. Olha lá, o fire hosing, uma coisa assim, like this. I don't speak English very well, but doesn't matter. Então, olha lá. Qual o conceito de fire hosing? Aproxima-se da imagem do fluxo da mangueira do incêndio. Aqui tem uma ideia a ver com a questão da fake news. Essa questão número 4, se bobear, está linkada com o tema da redação, né? Que como a ciência, qual é o papel da ciência na sociedade contemporânea? Acho que foi isso. E nesse sentido, você poderia ter linkado ali naquela redação alguma abordagem sobre a fake news. Mas isso daqui a pouco a gente vai trocar essa ideia, beleza? Quero fazer um vídeo rápido aqui para te ajudar, certo? Na questão 5, galera, nós temos aqui, ó, ambiguidade e construção de sentido. Mais uma vez, uma imagem. Olha lá.
Opa, isso, uma imagem, beleza? E dentro dessa imagem, eles têm um texto não verbal, que é o desenho, temos um texto verbal, que é a manchete, e o subtítulo aqui da manchete, e a questão pede para que você indique o duplo sentido na manchete. E olha só que interessante, eu falei sempre isso aqui nos meus vídeos, a FUVEST sempre vai olhar o texto por um viés mais gramatical. Olha ali, ó. Qual é o duplo sentido presente na manchete da capa da revista? Aqui você já tem essa questão do paranoia, tem dois sentidos, porque primeiro tem uma vírgula que está separando o vocativo, tipo, para João, paranoia, como se houvesse uma personificação da palavra noia. E juntando as duas, nós temos a paranoia, que é uma doença moderna, né, de diversas causas, e de certa forma está relacionada com a imagem, com o texto não verbal. Olha lá, a paranoia, personificação da noia, sentada no divã para uma análise e tal. Então, essas questões também podem cair aí na segunda fase da FUVEST, fique ligado. Número 6, vamos ver o que aconteceu no número 6. Aqui a gente já tem uma questão de identificar os argumentos, galera, entendeu? Identificar os discursos presentes no texto, retirar os argumentos que justifiquem determinado ponto de vista. Aqui a gente tem uma questão mais de identificação da informação, beleza? Fique esperto com essa habilidade aí, viu, galera? Identificar informações no texto. Neste caso é mais fácil, né, galera? Porque identificar informação é mais fácil do que interpretar informação, beleza? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá certo? Na questão número 7 aqui, já começa então a questão da literatura, galera. Ó, preste atenção. Praticamente 10 questões. 6 versaram sobre gramática, né? Construção de sentido, semântica, figura de linguagem, ambiguidade, né? Identificação de informações do texto, interpretação e inferência. E agora nós entramos na parte literária, bem dizendo, né, galera? Aqui, ó, questão número 7. Já começo aqui, ó, com Mayombe. Lembrando, hein? Último ano, 2021, de Mayombe, na prova da FUVEST. Tivemos uma questão na primeira fase e é bem possível que este livro esteja presente na segunda fase também, é claro, já nesta fase discursiva da FUVEST, beleza? Então, fica ligado aí, joia? É o último ano dessa obra, talvez ela caia nas duas fases. Já caiu na primeira, é capaz que caia na segunda também. Então, aqui, ó, nós temos aqui é mais uma questão para você identificar os fragmentos e em quais... Isso aqui é uma verificação de leitura, né, galera? Tipo assim, ao invés de mergulhar nas questões estéticas, da polifonia, do limite da literatura, dessa literatura pós-moderna, do limiar entre a criação da realidade e a fantasia, enfim, como a gente pôde ver em 9 Noites. Mas, de certa forma, aqui são perguntas que vão apenas direcionar para saber se você leu o texto. Então, olha lá, identifique o evento diretamente relacionado à mudança de tratamento entre comissários sem medo. Então, assim, aqui está te perguntando para você identificar qual evento, qual a parte do enredo que acontece isso. Isso aqui é bastante comum, tá? Inclusive, eu acho que na próxima questão, a gente vai ter mais uma questão que vai ter esse caráter mais de verificação de leitura, beleza, galera? Então, fica esperto aí, ó. Já caiu o Mayombe na primeira fase, é capaz que caia na segunda também. Exercício número 8, trouxe um pouquinho aqui, ó, o nosso amado Machado de Assis, Quincas Borba. E que interessante, hein? Em 2020, galera, o Curtiço já tinha saído já da lista de livros da FUVEST. Só que olha o fragmento ali. O fragmento para, de certa forma, ser relacionado com o texto do Machado, que foi Quincas Borba. Este, sim, exigido para o ano de 2020 e 2021. Mas aqui, a gente tem apenas uma questão já que entra na parte que eu gosto da literatura, que é analisar períodos literários. Certo? Então, quando você tem essa ideia de escola literária embasando o seu texto, fica um negócio legal. Então, aqui nós temos um fragmento do Aloysio de Azevedo, aqui do Curtiço, que está falando um pouquinho sobre o João Romão, né?
cara avarento, que tem febre em consumir as coisas, é um capitalista, um cara que quer enricar a partir do trabalho alheio, a partir da exploração do trabalho de outrem. E no segundo fragmento, nós temos aqui a apresentação do Rubião, que é o nosso herói, o nosso desgraçado herói em Quincas Borba, né? E ali, vamos ver aqui, olha a questão. Como o contraste entre os trechos já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular. E, abre aspas, não entendia de comércio, não tinha inclinação, fecha aspas, respectivamente, sobre as personagens de João Romão e Rubião. Reflete distintas linhas estéticas na prosa brasileira no fim do século XIX. Olha aí. Você que estudou comigo no meu intensivão de literatura, você tá ligado que, primeiro, o Cortiço pertence ao naturalismo, e o naturalismo trata das personagens marginalizadas, de ambientes mais insalubres, ambientes paupérrimos, denunciando a situação de pobreza e miséria daquelas personagens. Aqui, a personagem de João Romão, ela é apresentada com uma patologia, que é essa febre de acumular, como se fosse uma doença. De certa forma, esse aspecto patológico vai permear todo o naturalismo, que, ao mesmo tempo, ocorre simultaneamente ao realismo. Só que o realismo é uma coisa mais amena, né? Podemos dizer que é uma análise das personagens da burguesia, das personagens de classes dominantes, ali questionando as suas relações, as relações intermediadas por interesse, casamentos, né, de certa forma estabelecidos por interesse, acúmulo de dinheiro a partir de herança, como é o caso do Rubião. Então, a gente tem essas relações, isso é muito interessante. Para entender isso, você precisa conhecer períodos literários, beleza, galera? Então, joia, fica esperto aí. Olha a segunda pergunta. A partir das diferentes esferas sociais e práticas econômicas referidas nos fragmentos, trace um breve paralelo entre as trajetórias dos protagonistas dos dois romances. Ou seja, deixa eu ver aqui, ó, um faz isso e o outro faz isso. Então, aqui, um ponto de vista do acúmulo do dinheiro. A gente poderia elaborar várias análises aqui, mas vamos pegar uma linha aqui de pensamento, né? Porque você está fazendo uma resposta discursiva, ou seja, você está escrevendo em prosa ali, né? Construindo uma linha de raciocínio. Então, você pode primeiro destacar, do ponto de vista do acúmulo de riqueza, o João Romão, do Cortiço, ele gera riqueza a partir de acúmulo desenfreado e da exploração do trabalho alheio. Já, por outra linha, aqui nós temos o nosso querido Rubião, ele já adquire a sua riqueza a partir da herança, tá certo? Então, você tem duas formas diferentes de ver a linha. Do ponto de vista da personagem, você poderia destacar que João Romão tem uma ascendência à burguesia, tá certo? Já que ele trabalha feito louco para chegar até a burguesia e, no fim, ele consegue alcançar o seu objetivo. Enquanto o nosso amado Rubião, ele chega às classes dominantes, das relações burguesas, e, a partir dali, perde todo o seu dinheiro, né, e volta para a cidade e acaba morrendo pobre e falido. Então, aí tem uma diferença. Olha o paralelo entre as duas personagens. Um acumula até dizer chega, né? É o sovina, é um mão de vaca. E o outro, por desconhecer, por não ser um capitalista de origem, sim, o professor acaba perdendo toda a sua riqueza, tá certo? Bom, fora essa... aqui, essa aqui é bem interessante, galera. Olha como é que aqui é aquela questão que eu tinha te falado sobre verificação de leitura. Eu tive agora uma questão que versava sobre os períodos literários, então você tem que ter uma informação extra, além da obra, para poder analisar as questões, né, responder as questões de maneira mais assertiva. Aqui está fácil. Observe as seguintes capas dos artistas de Santa Rosa. Aqui o artista Santa Rosa desenhou para o livro Angústia. Na capa da segunda edição, em 1941, e a capa da terceira edição, em 1947. Então, repara aí, meus amados. Ó, você tá vendo tudo aí na tela inteira? Eu acabei de aumentar aqui para você, vou aumentar mais um pouquinho. Ó, vamos reparar nos detalhes, ó, preste atenção. Na primeira capa aqui, galera, nós temos
aquele primeiro momento onde o Luiz da Silva conhece a Marina, tá certo? Então, vamos lá. Você vai dizer assim, poxa, Vini, é só eu colocar lá, é o momento em que o Luiz conhece a Marina, e pronto, chega. Meu, calma aí, sabe preguiça de escrever? Fica em casa, meu irmão. Não é só escrever, você tem que escrever em prosa, e você tem que, de certa forma, mostrar para o corretor, para a banca, que você conhece não só o livro, não só o aspecto do enredo do livro, mas sim, você está atento a todos os sinais e a todas as linguagens não verbais, vamos dizer assim, o texto não verbal presente nessa capa. Então, retoma lá, vamos lá, vem dar uma olhada. Então, não, você não vai escrever igual um pobre de vocabulário que este fragmento, esta capa nos remete ao momento em que Luiz da Silva conhece Marina, tá? Você pode fazer uma coisa mais elaborada. Primeiro, na capa da primeira edição, na capa da segunda edição, de 1941, que o artista Santa Rosa desenhou para o livro Angústia, temos o momento em que Luiz da Silva conhece Marina, ressaltando a sua, olha lá, a inclinação da cabeça baixa, né, uma inclinação baixa, revelando a baixa autoestima da personagem. Além do mais, temos a cerca como um elemento separatório, um elemento que impossibilita esta relação. Olha lá, e isto aconteceu de fato no enredo, né? Acabou impossibilitando o casamento. Talvez essa cerca aí simbolize essa separação, essa impossibilidade de concretização do casamento do nosso personagem. Fato este que vai nos levar ao desfecho, né? Ao assassinato. Que, de certa forma, é a próxima página aqui, meus amores. Dá uma olhada aqui, ó. Muito bem. Aqui, ó. Aqui nós temos a segunda página, a segunda capa, da terceira edição de 1947. Nela, o artista Santa Rosa já nos apresenta um outro momento do enredo, da narrativa. Momento em que Luiz da Silva mata, né, decide matar, ou de certa forma chega às vias de fato de assassinar o Julião Tavares, tá certo? Então, olha lá, o braço dando a ideia de sufocamento, né? A forma como ele o mata é essa mesmo, através de sufocamento, enforcamento, daí o nome angústia, né? Já até expliquei isso em vídeo anterior aqui no meu canal, esta relação entre a palavra angústia e a sensação de enforcamento, de sufocamento, né? Anguis significa, acho que, serpente, enfim, dá uma ideia de sufocamento. O cara é gênio, né, galera? O cara é gênio, pelo amor de Deus, respeita o seu Graça. Seu Graça, que, diga-se de passagem, né, galera, é o herdeiro do estilo machadiano, né? Então, já dá para saber que ele não é pouca coisa, não. Tá certo? Bom, e por fim, a nossa quarta questão de literatura, a questão 10 aqui da nossa prova da FUVEST, que aqui traz 3 momentos também, aqui mais uma verificação, não. Traz 3, não, uma verificação não, aqui tem uma questão de se você interpretou quem é o narrador, para você observar aspectos estruturais da narrativa, né? Olha lá, então você também tem mais uma questão aqui de interpretação, identificar quem é o narrador em cada momento dos 3 fragmentos, né? Olha lá, ó, perceba? E também temos ali um texto, depois desse texto aqui, um texto auxiliar, sempre comparando 2 textos, né, galera? Olha lá, um texto literário, que é o de Eça de Queiroz, e um texto não literário, que é esse artigo aqui, ó, fragmentos da cruz de Cristo dariam para lotar o navio inteiro, em El País, caderno Ciência. Aqui é o seguinte, galera, esses 2 textos estão relacionados em que sentido? O nosso amado Teodorico, quando ele volta de Jerusalém, ele traz um monte de quinquilharias e começa a vender como relíquia, né? Depois que ele é expulso da casa de Titi, porque ele trouxe a camisola de Miss Mary.
né? Então ele é expulso da casa de Titi, da sua tia, e começa a vender esses badulaques, essas coisinhas, quinquilharias, como se fossem relíquias verdadeiras. Mas tudo tem hora, né? Tem um momento que não dá mais para vender. Então, assim, os pregos que crucificaram Jesus, ele vendeu mais de 150. Pô, calma aí, meu. Não prenderam 150 pregos em Jesus, né? Então, assim, tem um exagero aqui. E esse segundo texto vai falar um pouco desse exagero da Igreja Católica em valorizar, né? Valorizar estas relíquias, né, de primeira categoria, ou seja, estas coisas que são consideradas relíquias. Aí tem um contraponto com um texto bem interessante. Ou seja, esta relação entre diferentes gêneros textuais. Beleza, galera? Tudo bem? Tudo jóia? Então, assim, ó, vou parar um pouquinho aqui. Vou vir aqui para essa parte que eu separei legal para você, ó. Dá uma olhada, gente. O que a forma bonitinho aí, ó, professor Vini Reis aqui, bonitinho, né? Isso, olha lá. O que a FUVEST ela espera, né, do seu aluno? Agora você vai entender como eu devo responder, Vini, como eu devo responder as questões. Eu devo responder em esquemas, em tópicos? Não faça essa cagada. Se é a fase de questões discursivas, você tem que escrever mesmo, né, galera? Então, tentar resumir ou tentar fazer em tópicos, em esquemas, meu, isso é furada. Você chegou até aqui para morrer na praia, tá bom? Beleza? Então, pega essa primeira visão. Competência linguística cobrada na FUVEST na segunda fase. Galera, primeiro, a competência de leitura. E a competência de leitura incide em analisar o texto, tá certo? Interpretar este texto, ou seja, dar o sentido para este texto, né? De certa forma, analisar e interpretar o texto. Compreender as relações desse texto. Aqui eu destaco algumas relações. Eu destaco relações de ambiguidade e polissemia. Como a gente viu, são bastante presentes aqui, né? Na segunda fase da FUVEST. Tanto a questão da ambiguidade quanto da polissemia aí em quadrinhos, né? Como eu disse, naquelas questões que envolvem linguagem não verbal, através de quadrinhos, charge, tirinha e texto escrito, beleza? Compreensão de figuras de linguagem, cara. Então, assim, a leitura ela tem que ter estas habilidades e competências. Você tem que saber identificar. E aqui no caso, né, gente, eu esqueci de mais um aqui, mas eu vou incluir aqui, ó, que é uma outra habilidade, inferência, né, galera? Inferência é você compreender. Agora, calma aí. Podemos inferir, podemos concluir, podemos ter em mente que, ou seja, você consegue, aí, não é mais você pegar o texto, decodificar, interpretar e compreender. Aqui na inferência, você já está gerando, você está criando mais um sentido, saca? Então, podemos inferir que a partir do texto escrito por X, significa assim, ó, então assim, podemos conceber, certo? Podemos concluir que, entendeu? Então assim, já tem um terceiro pensamento, isso aqui é bastante importante, a inferência. E a habilidade escrita, né, galera? Que eu esqueci de ver aqui, ó, resposta em prosa, ou seja, em parágrafo. Portanto, utilize muito bem os conectivos, galera. As conjunções, orações completas, ou seja, você tem que ter sujeito, verbo e predicado numa ordem direta, ou seja, tem que ser muito claro. Ah, Vini, eu posso ser rebuscado, falar como se eu fosse um parnasiano? Não, gente. Utilize uma linguagem simples, objetiva, clara. E os avaliadores querem saber se você conhece sobre o que você está falando. Então, não enche linguiça, não vai utilizar parlapatórios, não vá defenestrar palavras simples do seu vocabulário e escolher as palavras mais complexas e repletas de sentido semiótico e metafísico. Não, esqueça toda essa baboseira. Escreva o simples. O simples. The more is less. Já diria Miles Davis. The more is less. Mais é menos. É isso. Portanto, quanto mais conciso você for, mais objetivo, melhor. Beleza, meus amados? Linguagem simples e objetiva, domínio da redação. Aqui é um negócio interessante, porque
Em alguns momentos, eu observei em provas anteriores que eles podem te dar uma oração, um enunciado, e solicitar que você redija, que você faça uma nova redação. E o que eles cobram? Quais habilidades eles cobram nesta reescrita do enunciado? Eles podem te cobrar passar para o plural. Isso pega muita gente, porque tá lá, não, passar para o plural, Vini, é fácil. Ele foi ao mercado e comprou qualquer coisa. Eles foram ao mercado. Opa, calma aí, ao mercado, aos mercados. Isso é tudo. Eles foram aos mercados e compraram quaisquer coisas. Opa, muita gente vai ter alguma dúvida nesse sentido. Então, esta habilidade de passar um enunciado para o plural, na hora de reescrever, de redigir um enunciado, pode ser cobrado. Outra coisa, passar da voz passiva para a voz ativa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você entender. A voz ativa, nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. O passarinho fez cocô. Tudo bem? Quem é o agente? Passarinho. O que ele fez? Ele desenvolveu uma ação, ele fez cocô. Tudo bem? Na voz passiva, galera, nós vamos inverter. Então, já não é mais o passarinho que fez o cocô. É o cocô que foi feito pelo passarinho. Você entendeu a ideia? Então é mais ou menos isso. E isso é cobrado na hora de você redigir um novo fragmento. Percebe? É claro, gente, eu estou usando aqui o passarinho e o cocô como exemplos para que você compreenda a diferença entre a voz ativa e a voz passiva. Por exemplo, o Brasil ajudou os países da América Latina. Tudo bem? O Brasil ajudou os países da América Latina. Quem é o agente? O Brasil. O que ele fez? Ajudou os países da América Latina. Opa, vou inverter. Como é que fica? Que tal? Será? Os países da América Latina foram ajudados pelo Brasil. Só que perceba, aqui tem uma questão que às vezes pode envolver tempo verbal. Por exemplo, o Brasil irá ajudar ou ajudará. O Brasil ajudará os países da América Latina. Opa, o verbo está no futuro. Portanto, na hora de eu transpor aqui para a voz passiva, o verbo também vai ter que ir para o futuro. Os países da América Latina serão ajudados pelo Brasil. Percebe? Então, esse tipo de pegadinha é bastante comum na FUVEST. Tá bom, meus amados? A passagem do discurso direto para o discurso indireto, gente, é verdade. Isso aqui pega bastante gente, hein? Passagem para discurso direto e para o discurso indireto. Aqui a gente tem que entender que é o seguinte, o discurso direto é a fala da personagem. Então, às vezes, ele pode dar a fala da personagem. Por exemplo, o professor entrou na sala e disse, : boa noite, turma. Fecha aspas. Bom, no discurso indireto, o professor entrou na sala e disse boa noite à turma. Enfim, é como se fosse assim, o discurso direto é da fala da personagem. É a fala direta da personagem. E o discurso indireto é quando você está dizendo o que a personagem diz, tá bom? É o disse que me disse, alguma coisa nesse sentido. Também temos aqui uma outra situação que pode acontecer nesta redação, nesta nova redação, nesta reescrita, olha o palmeirense, deve estar gritando aí, ó. Reescrita em outras pessoas do discurso, ou seja, está na primeira pessoa, eu entrei na sala, enfim, e me deparei com os meus amigos. Vamos transformar para a terceira pessoa do discurso? Eu, tu, eles. Eles entraram na sala e se depararam com os seus amigos. Então, essa relação também pode cair em algumas questões da FUVEST na segunda fase, beleza, meus amados? Mais uma coisa interessante que pode acontecer é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos lá. Vou escrever aqui rapidinho para você, ó. Pode acontecer isso. Você se deparou com uma conjunção lá, ó. Tudo bem? Deixa eu escrever ao contrário aqui, porque ao contrário é aí, ó. Vai aparecer para você certinho. Tudo bem? Agora sim. E se você se dedicar para a prova,
você terá bons resultados. Aí eles dizem aqui, tudo bem, você vai pegar essa frase e vai escrever caso. Opa, aqui, ó, caso. Então agora você vai trocar esta conjunção condicional se, você vai trocar essa conjunção condicional por caso. Certo? Então, se você se dedicar para a prova, você terá bons resultados. Caso você se dedique, olha como é que, ó, se você se dedicar, eu já estou usando o verbo no infinitivo. Caso você se dedique, opa, eu já estou, se ligou como no, eu já estou usando um outro modo verbal, então esta relação, quando você muda uma conjunção, uma palavra, muitas vezes você tem que reformular a oração inteira, e isso é o que eles pedem, geralmente, na segunda fase, tá? Observando alguns padrões de orações anteriores, de provas, de avaliações interiores. Beleza, meus amados? Bom, dito isto, né, nessa questão sobre as questões dissertativas, coisas que você tem que ficar esperto aí. Ah, tá, né, ó. Lembrei de mais uma aqui, polissemia. Um poeminha meu, ó. E vou deixar aqui, você vai deixar nos comentários esta relação polissêmica aqui, ó. Ah, tem que escrever ao contrário, né? Senão não vai aparecer para vocês. Mas é um poeminho que diz assim, ó. Com você, vou escrever VC, tá? Eu vou usar o internetês. Com você, caso... Vou escrever com internetês, tá bom? Agora, caso queira. Olha aqui uma relação polissêmica aqui, meus amados. Com o poeminha do professor Vini Reis para vocês. Com você, caso agora, caso queira. Ó, com você, caso agora, caso queira. Pegou essa visão? Deixa nos comentários aí essa relação polissêmica e explica como acontece essa relação. Uma questão semelhante a esta caiu na primeira fase da FUVEST, como a gente viu, né? Do tomar. Você está tomando remédio? Não, estou tomando distância. Então, tomar e tomar também aconteceu uma relação polissêmica. Então, vai lá nos comentários, você, meu amado, super gafanhoto, grande mestre, e comente aí esta relação polissêmica, esse poeminha meu aqui que eu fiz aqui há um tempo, com uma gata. Olha lá. Com você, gata. Caso agora, caso queira. Tá bom? Bom, por fim, a redação, né, galera? Olha aqui, ó. A redação sempre trazendo aqui essa questão de refletir sobre o nosso momento, né? A FUVEST não se omite em ter um viés um pouco mais geopolítico, no ponto de vista das relações. Olha aqui que interessante. Eu falei de fake news lá atrás. Aqui nós temos a redação, a proposta de redação. Nós temos aqui, ó, 3 textos, uma tirinha, né? Um texto, de certa forma, um texto literário aqui, que é a tirinha. Depois nós temos um pequeno fragmento aqui no texto 2, tirado de uma revista especializada, a revista USP, uma revista, O Papel da Ciência na Sociedade, né? Uma revista séria. E depois nós temos um poema aqui, uma música do Gilberto Gil, Quanta. Certo? Um texto do Carl Sagan, um grande cientista americano, difusor aí do pensamento científico, né, para a comunidade em geral, para a sociedade em geral. E o texto 5 aqui, usando a ciência para negar a ciência. Então, trouxemos diversos tipos de texto para falar sobre o papel da ciência na sociedade contemporânea. Alguma coisa nesse sentido, se não me engano. E aí eu destaquei para vocês, inclusive tem um vídeo meu aqui no meu canal, aqui no YouTube, você pode dar uma olhada. Vini, que abordagem, que intervenção eu poderia ter apostado nesta redação? Bom, você poderia ter apostado observando a ciência sob uma perspectiva positiva, ressaltando o avanço tecnológico que a ciência possibilitou ao longo da história e de como ela vem servindo à saúde pública, à tecnologia, a melhorias na vida cotidiana do ser humano.
Por outro lado, você poderia ter abordado o aspecto negativo da ciência, como eu também disse nesse texto, né? Eu não vou ser muito breve, muito extenso aqui, mas vou só ressaltar esses dois pontos de vista. Um a favor desse pensamento de que a ciência ela tem um papel preponderante de nortear a sociedade, né? E você também poderia ter abordado um pensamento diferente. Observe o período naturalista. Naturalismo, a Luiz Azevedo, o Curtiço, né? Esse período onde o racionalismo, o cientificismo acabou gerando teorias que desencadearam episódios nefastos da história da humanidade, né? Ou seja, a eugenia, né? O determinismo social, né? O evolucionismo, né? Então, o darwinismo social. Então, assim, você tem essas questões que acabaram desencadeando em pensamentos como o hitlerismo, como o nazismo aqui na primeira metade do século XX. Então, você poderia ter feito diversas conexões. Tudo vai depender da sua abordagem, meu amado. Qual é o seu repertório de mundo? O que você observa? É claro, para aprender mais, aí eu vou te convidar. Vem comigo e vamos aprender a escrever uma redação nota 1000, aquela que vai abordar as 5 competências de maneira classuda, técnica, objetiva e direta. É aquela redação para garantir. Chega mais. Vem aqui. Se você estiver marcando por aí, vai lá no Instagram, @ professor Vini Reis. Se você não me segue aqui, o que você tá fazendo, meu brother? Me segue aqui, meu irmão. Tá doido? Então vai lá. Se você curtiu, deixa o like, compartilha com os amigos. E é o seguinte, galera, isso aqui eu faço de graça. Então me ajuda, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Tamo junto. Daqui para o final do ano, eu estou lançando diversos intensivões. Então, procura aqui, professor Vini Reis, que eu sempre vou estar postando alguma coisinha legal aí. Tamo junto, pessoal. Boa sorte com o VEST 2021. Tamo junto. Bora, Vral!